Boa tarde, sétimo ano. Bora lá para mais uma semana aí. PET 3, semana 3. Vamos falar sobre futebol, a paixão dos brasileiros, né? Esporte mais popular aqui no nosso país. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o futebol. A história do futebol perpassa em vários países, como por exemplo na China, Japão e Grécia, que por volta de 3.000 anos antes de Cristo já se relatavam práticas de jogo entre guerreiros nos intervalos das guerras ou dos treinamentos que tinham movimentos parecidos com os do futebol. Não era o futebol propriamente dito, né? Mas as raízes desse esporte têm milhares de adeptos mundialmente. Vem da Inglaterra no século X, não tinha o formato que tem hoje ainda, e era chamado de futebol. Historicamente, contam que os ingleses adquiriram o hábito de chutar uma bola de couro, símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca, né, como forma de comemorar a expulsão dos dinamarqueses de seu país ainda no século X em questão. A ação era realizada anualmente, mas com o tempo a prática passou a popularizar-se e os jogos com a bola passaram a ser realizados com maior frequência. Os jogos não tinham regras estabelecidas e era permitido diversos tipos de agressões para avançar ou contra o adversário. Era atividade de guerreiro, né? O que acabava ferindo muitos dos praticantes. Com as consequências, o rei Eduardo II decidiu proibir os jogos, temendo a perda de soldados de seu exército. Caramba, era muito violento mesmo esse futebol deles aí nessa época. A prática foi proibida, mas não cessada, e em 1681 os jogos com a bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra. Pode-se dizer que o futebol, da forma moderna como conhecemos, foi adaptado do rugby. Os clubes ingleses se dividiram em relação ao jogo, e enquanto vários decidiram segui-lo, outros decidiram rejeitá-lo, devido ao fato de que nesse novo esporte a prática de não tocar a bola com a mão era mais aceita. Enfim, em meados do século XIX, por volta de 1856, foram dados os primeiros passos para se obter as regras e formas do jogo de futebol em um único desporto. Alunos da Universidade de Cambridge convocaram membros de outras escolas para regulamentar um código de regras chamado Código Cambridge. As regras tinham uma semelhança significativa com relação às regras do futebol atual. Talvez o mais importante de todos foi a limitação das mãos para tocar a bola, passando aos pés a responsabilidade de movê-la. O objetivo do jogo era fazer passar uma bola entre dois postes verticais e debaixo de uma fita que os unia, chamada golo. E a equipe que marcava mais golos era vencedora. O futebol no Brasil, ele chegou com Charles Miller, né, filho de escocês, com a mãe brasileira. Aos 10 anos de idade foi estudar na Inglaterra, desembarcou em Southampton, no sul das Ilhas Britânicas, e aprendeu a jogar futebol na Bannister Hall School, atuando como jogador, árbitro e dirigente desde o princípio. E mais tarde, apenas nas duas últimas funções, ele foi um entusiasta do desporto de modo geral. Então ele foi dirigente, jogador, árbitro. Ele retornou ao Brasil em 18 de fevereiro de 1894 para trabalhar. Trouxe na bagagem 2 bolas usadas, um par de chuteira, um livro com regras do futebol, uma bomba de encher bolas e uniformes usados. Sendo, sem sombra de dúvida, Charles Miller foi um dos grandes propagadores do futebol no Brasil. O primeiro clube formado especialmente para a prática do futebol foi a Associação Atlética Mackenzie College, em 1898. O crescimento do futebol no Brasil acabou fazendo com que os esportes mais praticados da época, o remo, viesse a ficar em segundo plano, chegando a ser quase esquecido pelos brasileiros posteriormente. Com isso, algumas equipes de remo tornaram-se clubes de futebol, como o Flamengo, Vasco da Gama e Botafogo, no Rio de Janeiro. Legal a história, né, pessoal? Então a gente tem um registro aqui, né, de 1872. De acordo com o texto, vamos fazer as atividades agora. Onde surgiram as primeiras regras do futebol? Rio de Janeiro, Paris, Nova York ou Cambridge? Como e quem trouxe futebol para o Brasil? Beleza, então a primeira aí, a número 1 é a letra A, né, gente? Cambridge, na Inglaterra. Quem trouxe o futebol para o Brasil foi Charles Miller, mas eu quero que vocês escrevam um pouco mais, que a história é bem rica aí,
beleza? Qual o esporte que era mais praticado no Brasil na época da chegada do futebol? Se escreve aí o remo, né? O que aconteceu com os clubes dessa modalidade. Então o Flamengo mesmo era Clube de Regatas Flamengo, né? O maior clube do país aí. Então ele não nasceu do futebol, ele nasceu do remo, tá? Então, que era um esporte mais comum na época, mas o futebol já chegou, a gente já foi se apaixonando e virou o esporte mais praticado no país. Faça essas 3 questões aí, tá bem tranquilo, o texto tá bem completo, uma história bem legal, bem vasta aí, espero que vocês gostem. Grande abraço, excelente trabalho, estarei no Conexão Escola para que vocês tirem suas dúvidas lá comigo. Valeu, pessoal, tchau, tchau.